Boa noite, amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Eu quero aproveitar agora logo do início e fazer o meu agradecimento. Como o pastor André já disse, eu estou aqui desde sexta, sendo tratado com muito carinho, com muito amor, conhecendo essa cidade charmosa chamada Aracaju, conhecendo esse povo lindo e acolhedor que são vocês. Então louvado seja Deus pelo privilégio que a gente tem de estar aqui, de poder compartilhar esse tempo, de poder conhecer pessoas novas, histórias novas. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos meditar nesse capítulo. Nós vamos fazer a leitura agora. Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes para Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Meu irmão, eu preciso confessar uma coisa para você. Esse para mim é o texto que eu mais gosto da Bíblia. Essa é a igreja que eu mais gosto da Bíblia. Também é uma das melhores mesmo, as outras são meio bagaceiras, essa aqui é a melhor que tem mesmo. Mas é porque é o seguinte, imagine com você o seguinte cenário: Paulo foi ali pregar em Tessalônica, o anjo diz para ele, passa a Macedônia, ele vai para Tessalônica, é uma região estratégica, é uma capital ali daquele lugar, é onde as pessoas moravam, é onde havia circulação comercial, ele está pregando o Evangelho, e na pregação do Evangelho, ele está ali apenas há 3 semanas, começa a acontecer uma revolução social. Essa revolução é tão forte, esse negócio é tão impactante, que aqueles que não queriam ver o que estava acontecendo, começaram a perseguir Paulo. Mas não era só perseguir de falar mal, era perseguir de vamos matar esse cara. Ele foge de lá, vai para Bereia, uma cidade relativamente próxima, mas o que acaba acontecendo é que aquela galera estava com tanta raiva de Paulo, que eles também vão atrás dele em Bereia. E aí ele tem que ir para Atenas, que é um lugar um pouco mais longe, e assim para escapar dos perseguidores. Imagina que não tem WhatsApp, não tem internet, não tem Instagram, Paulo não tem notícia mais, Timóteo ficou para trás, e eles vão se encontrar lá em Corinto, os comentaristas vão dizer cerca de 6 a 10 meses depois desse acontecido, depois que ele sai correndo ali de Tessalônica. Qual é a notícia? A notícia é boa demais. A notícia é que uma igreja surgiu, uma igreja apareceu, mas não qualquer igreja, uma igreja de verdade. Isso me faz perguntar o seguinte, para nós hoje, olhando para esse texto, a pergunta que paira para mim é: como nós podemos ser uma igreja que é luz na cidade nesses dias atuais? Como que a gente pode expressar, viver a missão de Deus no contexto da cidade nos dias atuais? Na minha igreja eu tenho um privilégio. Anápolis é uma cidade que foi iniciada por 2 grandes grupos. Por libaneses, que eram comerciantes, porque lá era o último lugar que se parava quando vinha de São Paulo há 150 anos atrás. E por grupos evangélicos que vieram fazer missão pela mesma razão, como lá era o último lugar de parada, então muitas organizações se estabeleceram ali naquele lugar há 100 e tantos anos atrás.
Entre várias histórias que a gente tem ali, a gente tem uma de uma doutora chamada doutora Hert. Doutora Hert veio com seu marido da Inglaterra, o marido era missionário, ela era médica, e eles vieram para o Brasil para fazer missão. E eles foram parar na Ilha do Bananal, Tocantins, divisa de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, um lugar ali onde tem muitos indígenas, até os dias de hoje. E ali eles estavam pregando o evangelho e o marido dela pega febre amarela. E ela está grávida. Então eles correm para a Inglaterra, voltam para lá, na tentativa de tentar salvar ele, mas ele morre. Ele chegou vivo na Inglaterra, mas morreu. O menino nasceu. O que a doutora Hert faz? Volta para o Brasil para ir para a Ilha do Bananal para ser missionária e médica aonde o marido tinha morrido. Esse menino, que hoje tem 90 e poucos anos, chama Dr. Joey. O filho dele, que o apelido dele é Tati, é lá da nossa igreja. Eu olho para uma história como essa e eu penso o seguinte: eu não sou crente não. Há coisa de um mês atrás, nós recebemos lá na igreja um casal de missionários, uma família na verdade, que são missionários no Iraque. Eu estou falando aqui, pode falar, porque normalmente a gente não pode falar a palavra Iraque na internet. Mas como ninguém sabe quem é mesmo, os caras não vão ter o trabalho de olhar, ver quanto tempo, né? Então, mas a história deles é muito interessante, porque eles queriam ser missionários, e aí eles receberam o indicativo da APMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões, para o seguinte: olha, ali é o lugar que nós mais estamos precisando. E aí quando eles foram, eles tinham um filho de 7, um de 4 e um de 1 ano, quase 2. E eu, amigo desse pastor, disse assim: rapaz, você tem certeza? Ele falou: não, a gente já foi lá, fez uma viagem missionária para conhecer o campo, lá é tranquilo, porque lá a bomba mais próxima que cai é coisa de 5 quilômetros de distância. Foi legal, tranquilo, de boa, está tudo certo. É igual a vez eu fui pregar no Rio de Janeiro, numa igreja que era bem na entrada da Cidade de Deus. Aí acabou a pregação, o pessoal falou assim: e aí pastor, você achou muito violento aqui? Eu falei: não, tranquilo, assim, não vi nada, né? Eu falei: não, ó, a gente já não ouve tiro aqui, deve ter uns 7 dias. Eu falei: eu nunca ouvi não. A gente impressiona com pessoas que vão para esses lugares, que se entrega a vida nessas regiões, e eu fico impressionado. O que move o coração dessas pessoas? O que é que faz com que esse amor, essa paixão por pregar, por estar, por anunciar o Evangelho, por viver o Evangelho, o que tem no coração dessas pessoas? Sabe, quando eu olho para o texto de Tessalonicenses, eu vejo isso. Algumas marcas de pessoas que vivem a verdade do Evangelho, de forma que não resta nenhuma outra alternativa de vida que não seja expressar esse Evangelho de forma clara, no contexto da vida diária. Veja bem, quanto tempo essa galera teve? 3 semanas com Paulo. Não é muito tempo não, gente. Eu não sei, eu conheço gente que tem 30 anos na igreja e fala assim: não, eu estou me preparando ainda para poder pregar o Evangelho. Eles tiveram pouco tempo, mas foi tempo suficiente. Quando Timóteo encontra com Paulo, a gente não sabe o que Timóteo falou, mas a gente tem alguns indicativos baseados no que Paulo vai dizer aqui. Porque olha só, a primeira coisa que a gente observa aqui é que eles desenvolveram uma fé ativa que transforma o cotidiano. Olha só o que diz o verso 2 e o verso 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Gente, eu estou aqui feliz toda vez que eu lembro de vocês, baseado no que Timóteo me contou. Recordando-nos diante de Deus, o nosso Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Ele traz 3 características muito claras para o que aconteceu com aquele povo a partir do momento que eles ouviram o Evangelho. E aqui a gente pode observar essas características da seguinte forma: a fé
trata-se de algo interno. O amor prático, a operosidade, trata-se das mãos, ou seja, não era só uma fé interna, mas era algo que se manifestava no exterior, e a esperança é olhos para o futuro. Essa tríade, não é a primeira vez que Paulo vai falar isso: fé, amor e esperança. Mas da maneira como ele descreve essa igreja, parece que tem alguma coisa diferente aqui. Eles têm uma fé que é demonstrada, é percebida, é visível, ela se torna ações práticas, não é só uma fé intelectual. Há alguns meses eu passei uma cena, talvez uma das mais difíceis da minha vida. Um diácono muito querido, muito amado, teve câncer no início do ano passado, e quando descobriu já era metástase, já tinha no rim, pâncreas e pulmão. E aí viveu todo o processo que vive, um tratamento de câncer muito difícil, e etc. e tal. Chegou os últimos dias, já tinha alguns dias que ele estava no hospital, estava numa UTI humanizada, e aí a esposa caiu a ficha e falou: meu marido vai falecer. E aí ela diz assim para mim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Pois não, você pode falar para o meu marido que ele vai morrer? Que Deus não vai curar ele? Falei: posso. Sim, a gente não é treinado para isso, né? Mas posso. E aí a gente estava lá na UTI, ele estava na maca, consciente, muito lúcido. E aí eu falei com ele assim: Toninho, você está entendendo que talvez Deus não te cure? Aí ele falou: estou entendendo, pastor. E como é que você se sente com isso? Está tudo bem. Aí a esposa do lado, já em lágrimas, chorando, ela disse assim: mas meu amor, o que você quer dizer para mim então diante disso? O que eu tenho que dizer para você? Aí ele diz para ela assim: vai com Deus. Mas brincando assim, numa tranquilidade, sossegado. E ali a gente conversou, uma conversa leve. O momento era tenso, a notícia era péssima, e isso porque os médicos tinham dito: olha, agora é questão de horas. Aí, o que faz uma pessoa, diante da morte, encarar ela com tanta leveza? É alguém que olha para o amanhã com verdadeira esperança. Imagine agora então o povo de Deus, olha a revolução social que aconteceu. Eles tinham fé, um amor que era altruísta, que era entregar, que era cuidar do outro, e uma esperança que fazia olhar para o amanhã sempre com alegria, sempre de forma positiva. Deve ser insuportável viver com gente assim. O tempo inteiro quer te ajudar, o tempo inteiro quer ouvir o seu coração, o tempo inteiro quer estender a mão, o tempo inteiro está otimista com amanhã. Tirando a Copa do Mundo, que essa eu nunca fui otimista. É óbvio que eu estou sendo irônico, não é insuportável. É lindo, é maravilhoso, é espetacular. E isso traz uma revolução social. Esse pessoal ouviu o Evangelho, foi impactado pelo Evangelho. E aí olha o que diz o Paulo no verso 4 e no verso 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês estão manifestando fé, amor e esperança de forma tão linda e de forma tão maravilhosa, porque o Espírito do Senhor veio sobre vocês de uma maneira tão espetacular que fez com que vocês nascessem de novo, experimentassem uma nova vida. E agora eu posso ter certeza de que vocês são eleitos, parte do povo de Deus, gente que está salva, porque o que vocês manifestam não é obra humana, é obra do Espírito Santo de Deus. Parker, comentando esse texto,
Ele diz o seguinte: a marca do cristão não é apenas o que ele crê, mas como essa crença molda a sua vida diária. Óbvio, irmão. Se nós queremos ser uma igreja que impacta a cidade, que traz uma revolução na cidade, nós não podemos ser alguém que tem um intelecto, uma convicção interna, onde não expressa externamente isso nunca. Pelo contrário, as minhas convicções internas formam as minhas atitudes externas, a maneira como eu penso, como eu decido, como eu me relaciono. Eu conheci um homem uma vez, ele é dono de uma rede de drogarias em Brasília, que tem 87 drogarias. Crente, presbiteriano, um homem de Deus. E aí ele dizia o seguinte, que antigamente, quando ele começou o negócio lá, há 30 anos atrás, ele pedia para a moça do RH fazer o seguinte: precisa de vagas, então pega aí as fichas, separa os crentes do não crente. Aí você pega os não crentes, joga tudo fora, pega dos crentes quem são os mais e os melhores qualificados, que a gente quer contratar esse pessoal. Aí ele disse que hoje ele faz o contrário. E não é brincadeira não, é verdade. Sabe por quê? Porque falou assim: olha, ao longo de 30 e tantos anos, eu me decepcionei tanto com as pessoas que se dizem crer em Cristo, me roubando, me enganando, mentindo, sendo os piores funcionários, que agora eu quero contratar só não crente, porque pelo menos eu tenho essa expectativa. Já não me frustro mais. Doideira, não é? Sabe o que é isso? Gente que declara uma religião, mas que não experimentou a verdade do poder de Deus. Não experimentou a verdade do poder de Deus, por isso não manifesta fé, amor e esperança. Mas o texto continua, e olha só o que diz do verso 6 em diante: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que coisa interessante. O impacto do Evangelho foi uma coisa tão espetacular, tão extraordinária na vida de vocês, que vocês não mudaram só o indivíduo, mas vocês mudaram o coletivo. O que ele está construindo aqui é como se fosse um ciclo virtuoso. Imagine o seguinte: Paulo está dizendo, vocês imitaram Cristo, vocês se tornaram testemunhas públicas de Cristo, e agora vocês impactam a cidade. Se a gente fizer o caminho contrário, ou seja, não estou impactando a cidade, não sou sendo testemunha pública de Cristo, então quem que eu estou imitando? Entendeu o problema na equação? Quem é a minha referência? Quem é que determina a maneira de eu pensar, agir? Porque se for Cristo, aí eu me torno testemunha pública de Cristo, e eu impacto a cidade. É um processo orgânico. A missão, então, é uma expressão da identidade que eu tenho. A missão não é uma tarefa, a missão não é um exercício, a missão não é uma ação estritamente dita. A missão é uma expressão de quem eu sou, da transformação que Cristo realizou em mim. Agora Cristo é a minha referência, eu sou um imitador de Cristo. Por isso eu me torno testemunha pública de Cristo, e por isso a cidade é impactada. E cá para nós, meu irmão, 3 semanas. Eu não sei você, mas eu olho isso aqui, eu fico tão constrangido. 3 semanas? Que coisa avassaladora foi essa? Que poder do Espírito Santo maravilhoso foi esse? Eles estão vivendo a verdade do Evangelho. Eles estão sendo uma cidade dentro de uma cidade. E aqui eu estou usando a expressão de Agostinho.
Eles estão sendo a verdade, expressando a cidadania eterna numa cidade caída. Eles estão sendo luz em meio às trevas. Eles estão sendo o sal que impede a degradação da cidade. Eles estão simplesmente vivendo o Evangelho. Eu falei isso no curso que a gente teve. Tem um autor chamado Rodney Stark. Ele é um sociólogo, ele fez uma análise do crescimento da igreja primitiva, da morte de João até a declaração do cristianismo como religião oficial de Roma. Cerca de 200 e poucos anos. Ele chegou ao seguinte número: quando João morre, estima-se que tinha cerca de 25 mil cristãos. 25 mil cristãos. 200 e poucos anos depois, em meio de perseguição, porque assim, eles estavam sendo perseguidos, tá bom? E assim, não é perseguido de não ser contratado para o emprego, não. É perseguido de servir de lâmpada no meio das cidades. Porque assim, não tinha energia elétrica, então amarrava o povo, tocava querosene e tocava fogo. Era assim que funcionava. Perseguido de ser lançado no Coliseu. Perseguido de ser preso sem processo. Era esse tipo de perseguição. Eles estão vivendo nesse contexto durante esses 200 e poucos anos. Sabe o que acontece com a igreja? Ela saiu de 25 mil cristãos para 20 milhões de cristãos. 20 milhões. Sabe o que eles tinham? Consciência da missão. Não tinha igreja, não tinha templo, não tinha recursos. Eles tinham apenas uma identidade missional. A missão era a definição de quem eles eram. É isso que está acontecendo em Tessalônica. Esse é o exemplo que nós estamos vendo. Eles receberam a mensagem do Evangelho, aquilo transformou completamente, integralmente quem eles eram. E a partir dali eles viviam de forma distinta, diferente. Porque o Evangelho chegou em poder. O texto continua, e aí nós vamos para o verso 8, e ele diz o seguinte: espera aí que eu tenho que explicar um negócio aqui, que eu não posso pular essa parte, porque olha o que diz o verso 6, ainda no verso 6, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Isso aqui é bom demais, gente. Porque os caras que queriam matar Paulo voltaram para Tessalônica. Como é que você acha que eles tratavam essa galera? Com amor, com carinho? De jeito nenhum. Com perseguição. E como é que eles encaravam a perseguição? Com alegria. Com alegria. Quando eu era adolescente, tinha meus 12, 13 anos, o pastor da igreja que eu frequentava fez uma série em Apocalipse. E aí ele falou dos últimos dias, ele disse que nos últimos dias nós seríamos perseguidos e que de repente alguém diria assim: nega Jesus, senão eu te mato, nega Jesus, senão eu te mato. E aquele negócio todo, e aquele trem ficou na minha cabeça, porque no auge dos meus 12 anos de idade, no ápice da sabedoria humana, porque quem tem 12 anos acredita nisso, né? E sem convicção de fé, minha fé pequenininha, 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 eu ficava pensando assim: gente, eu quero viver esse trem, que vai ser bom demais. Nega Jesus, senão eu te mato. Eu vou gritar para o cara: mata, 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 corre. Porque assim eu vou ter certeza que eu vou estar no céu. Tinha até uma lógica o pensamento, né? O pessoal de Tessalônica está firme, gente. Não existe ameaça, não existe circunstâncias que traga tristeza para o coração daquela galera, não. Eles sabem quem eles são, eles sabem por que eles estão aqui, e eles sabem para onde eles estão indo. E essa mesma convicção de fé precisa ser nossa. Olha as próximas marcas que Paulo vai trazer no verso 8. Terceiro lugar,
uma esperança viva que dá resistência. Olha o que diz o verso 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, como também na Caia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Você não fica assustado com um negócio desse, não? O Paulo, o maior teólogo da Bíblia, ele diz: não precisa acrescentar mais nada, não. Que isso, Paulão? Aí também não, peraí, ué, nada? Não, vocês já estão fazendo um trabalho maravilhoso, vivendo o Evangelho de forma real, não sendo apenas religioso, não sendo apenas ritualístico, mas vivendo o Evangelho de forma real. E por que eu sei disso? Olha só o que diz o verso 9: pois eles mesmos, quem são eles? As outras pessoas, dão testemunho de vocês, olha lá. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Olha só 3 coisas que eles fizeram: deixando os ídolos, vos convertestes para Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, para guardares do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que coisa interessante aqui. Paulo constrói uma escada. Eu quero que você imagine isso aí. Primeiro degrau da escada, o Evangelho veio. O que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos. A palavra deixar aqui é abandonar, é pegar e jogar para longe. Quando o Evangelho alcançou o coração deles, a primeira coisa que eles fazem então, deixar os ídolos. Depois de deixar os ídolos, segundo degrau. Qual é o segundo degrau? Eles se converteram a Deus. E conversão aqui não é essa convicção de fé, mas é mudança de direção. Aqui cabe uma explicação da diferença de conversão e convencimento. Porque olha só, o que é conversão? Tem muita gente que desacelera e acha que isso é conversão. Então vou dar um exemplo aqui, não sei se eu dei esse exemplo, vou mudar o exemplo. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que é muito mentirosa, muito mentirosa, certo? Ela encontrou-se com a mensagem do Evangelho, e agora ela passa a ser pouquinho mentirosa. Ela mentia 30 vezes por dia, agora é só 2. Tem gente então que confunde conversão com o seguinte: você está aqui no ritmo do pecado, correndo, e aí encontrou-se com Cristo, ou com a sua religião, ou com o cristianismo, aí você desacelera. Tem gente que desacelera muito, vai até em câmera lenta. Você fala: rapaz, olha só que caboclo bom, cara, mudou demais, melhorou muito. Mas o problema é que conversão é mudança de rota. Eu não permaneço na mesma rota, não é só desacelerar, é mudar, é ir em outra direção. Veja a escada que Paulo está construindo. Eles abandonaram os ídolos, então eles estavam aqui numa direção, eles desistiram dessa caminhada e eles se converteram para Deus. A vida deles agora era uma expressão para a glória de Deus. Olha só. E depois disso vem a terceira escada. Qual é a terceira escada? Eles passam a servir a Deus. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente quer pular a escada. Você já subiu a escada pulando de 2 em 2? A gente não abandona todos os nossos ídolos, vamos deixar só uns aqui, porque esses aqui não faz mal para ninguém. A gente não converte, só desacelera um pouquinho, mas a gente quer servir. Não, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo só porque Deus é tudo para mim. A pessoa falou Deus é tudo para mim, que eu tenho até medo do resto da frase. Eu preciso passar por essas etapas. Eu gosto de
agora que a gente viu toda essa jornada, eu gosto de pensar nesse texto de trás para frente, porque é assim que Paulo contou. Paulo contou o que estava acontecendo, para depois contar como aconteceu. Então imagine agora a seguinte cena: o Evangelho chega até nós, qual é o efeito que ele provoca em nós? Nós abandonamos os nossos ídolos, nós nos convertemos para o Senhor e nós servimos ao Senhor. Depois disso, o que a gente se torna? Imitador de Cristo. Depois de ser imitador de Cristo, o que a gente faz? A gente tem uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança que nada tira de nós. Por isso que eu gosto de pensar nesse texto de trás para frente, mas achei que ia ficar estranho para começar pregando no verso 9, então a gente vê da sequência mesmo. Está entendendo como é que nós vamos ser uma igreja para a cidade? Uma igreja que alcança a cidade, não é uma igreja que tem medo da cidade, não é uma igreja que tem medo da perseguição da cidade, não é uma igreja que tem medo dos valores da cidade, não é uma igreja que se suja com as questões da cidade para poder chegar mais próximo, não. Nós somos sal e luz, nós refletimos a glória de Deus, nós vivemos para Deus, nós imitamos a Deus, somos testemunhas públicas de Deus e por isso impactamos a cidade. Imagine essa cena: todo trabalhador cristão que ama Jesus, entende quando Paulo diz que todo trabalho é para trabalhar como se fosse para o Senhor, por isso ele é o primeiro a chegar, o último a sair, o mais dedicado, o mais diligente, o mais responsável. Imagine agora que todo empregador que imita a Cristo é o patrão mais justo, o mais bacana, o que valoriza, o que não humilha. Se isso fosse uma verdade absoluta, você acha que isso traria algum nível de impacto social? Estou dando um exemplo de uma área da vida da gente. Só um exemplo. Percebe? O que nós precisamos então é abandonar os nossos ídolos, converter o nosso coração para o Senhor, servir ao Senhor, nos tornarmos imitadores de Cristo, e então o poder do Espírito, cheios do Espírito, nós vamos ter fé, amor e esperança que não se apaga. Aqui Paulo traz um novo porquê da existência. A expectativa da vinda de Jesus transforma os nossos valores, transforma a maneira da gente ver a vida. O que eu falo? O que você vai falar? O que eu falo para você, meu bem? O que eu falo? Vai com Deus. Está tudo certo. Eu não estou perdido, não. O diagnóstico não mudou a minha identidade. A demissão não mudou a minha identidade. O quebrar não mudou a minha identidade. Então a missão continua. Martim Lutero, ele vai dizer o seguinte: a maior evidência de que pertencemos a Cristo não está no que dizemos crer, mas em como vivemos e no que abandonamos por Ele. Pastor, então, tem uns trem aí que é meio difícil de abandonar. O que eu faço? Abandono. Não tem outro jeito não, é abandonar mesmo. É jogar para longe, é largar. Abandona. Bom, o que fazer diante desse texto e diante daquilo que Deus nos desafiou? Primeiro, não tenha a fé como um conceito. Apenas um conceito. O que é isso? É quando a fé é vista apenas como um sentimento interior, ou como uma concordância intelectual. É quando a fé é isolada da realidade. Tenha uma fé que experimenta uma ação diária. Se você crê no Evangelho, isso se torna visível no trato com as pessoas, na gestão de crise, nas decisões do negócio. Fé verdadeira obrigatoriamente gera ação.
obrigatoriamente geração. Segundo, seja um testemunho público do Evangelho. Não tenha a igreja como um lugar de refúgio. Vamos para a igreja para quê? Para a gente se esconder do mundo. Não. Nós vamos para a igreja para ter comunhão, para ter crescimento, para ficar forte, para ter intelectualidade, para o Espírito do Senhor nos encher. Mas para onde é que nós vamos na segunda-feira? Para a cidade. Ser testemunha pública de Jesus na cidade. Você é chamado para ser o modelo de Jesus. E você achando que não era lá essas coisas? Deus escolheu você como modelo dele. As pessoas vão ver Cristo através de você, da sua vida. Terceiro, esteja fundamentado na eternidade. Na eternidade. Sabe, não seja um prisioneiro do presente, das circunstâncias atuais, do amanhã desesperador. Deixa eu contar um segredo para você aqui. Nós estamos descendo a ladeira, viu? O freio de mão está quebrado. E nada para esse carro mais não. Daqui para frente é só piorando. Sabe qual que é a notícia boa? Quanto mais pior ficar, mais próximo Jesus está de chegar. Então, glória a Deus. Vai ter a terceira guerra mundial. Rápido! Pelo amor, acelera esse trem aí. Que eu estou doido para ver Jesus. Não tem medo de nada não. Está tudo certo. Nós precisamos enxergar a vida com as lentes do reino, com as lentes da eternidade. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Eu não tenho tempo para ficar magoado com meu irmão, não. Eu vou contar um segredo para vocês. O goiano, eu sou goiano, tá? Nascido em Goiânia. Mas o goiano, até agora, dos estados que eu conheço do país, é o povo mais sensível que tem. Eu não sei como é que é aqui, mas lá em Goiânia, ou em Goiás, é o seguinte: se você passar por alguém e por acaso você não cumprimentou, você entra na lista de morte daquela pessoa. Se você levantar o tom de voz um pouquinho, meu Deus do céu, nós somos muito sensíveis, muito sensível. Você deve estar pensando, gente, como é que esse pastor prega lá? Quando eu ponho a lente do Evangelho, da eternidade, até as características culturais caem por terra. Eu não tenho tempo para ficar magoadinho, para ficar dando ouvido à besteira. Eu não tenho tempo para isso. Porque eu estou olhando para a eternidade. Se a misericórdia do Senhor for grande o suficiente, toda pessoa que você está magoada vai estar com você na eternidade. Imagina. Não vai ter gente de ir no céu, você fala assim, está lá do outro lado, vem para cá. Tem gente que fazer isso não. Então é melhor a gente já começar a aprender a conviver por aqui mesmo. Porque nós vamos viver a eternidade juntos. Eu quero terminar com uma frase. Essa é uma frase do Christopher White. Ele diz o seguinte: não é tanto que Deus tenha uma missão para a sua igreja, mas que Deus tenha uma igreja para a sua missão. Você é a igreja de Jesus, meu irmão? Então, você é o enviado. Amanhã, hoje, na sua casa, no seu grupo de WhatsApp, aonde você estiver, você precisa ser testemunha pública de Cristo. Porque você teve o privilégio de ter os seus pecados salvos, de ter uma identidade, de ser chamado de filho, de ter herança do céu eterno. E agora, você pode viver livre, porque Cristo ressignificou a sua vida. A sua vida. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração com você. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua presença, Deus.
E o que nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Pai, é perdão. Perdão dos nossos pecados, perdão de uma vida religiosa, perdão de uma fé intelectual, mas que não desceu para o coração. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, para que o mesmo poder do Espírito Santo que alcançou aquele povo em Tessalônica, nos alcance, Pai, nos dando força para abandonar os nossos ídolos, nos dando força para convertermos nosso coração para o Senhor, nos dando força, ó Pai, para ter o Senhor como referência, para sermos imitadores do Senhor, que possamos ser a esposa que o Senhor quer que nós sejamos, o esposo que o Senhor quer que nós sejamos, o empregado que o Senhor quer que nós sejamos, o empregador que o Senhor quer que nós sejamos, a testemunha pública do Evangelho e do poder do Senhor, aonde nós estivermos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua graça, nos faz experimentar a transformação real, e que essa cidade possa ser a testemunha dessa transformação. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, ó Pai, e clamamos ao Senhor: vem sobre nós, em nome de Jesus.